A ideia de trazer essa figura é para que, de fato, a gente pensar nessas duas vertentes que nós vamos ver no Evangelho de Marcos, né? Uma, o rei, o leão, representando o rei, e outro, o cordeirinho, representando aí o Cristo, mas o Cristo que foi entregue na cruz por mim e por você. Falar um pouquinho da família Jarski Gama, minha esposa Débora, meus 3 filhos, e talvez vocês já tenham visto eles aí na igreja, né? E deixa eu interromper aqui para ver quem está chegando. Eu cheguei na igreja na época IBCU, em 86, já faz algum tempo, né, que frequento a igreja. Nós ainda nos reuníamos no Colégio Rio Branco e tínhamos que carregar muita cadeira para poder o culto acontecer. Mas foi um tempo muito bom, muito divertido esse tempo para nós. Bom, indo direto já para o estudo, né? Por que estudar o Evangelho de Marcos? Por que faz sentido, talvez crentes que já estão na igreja há tanto tempo, por que vale a pena a gente estudar um Evangelho, né? Primeiro porque ele é um Evangelho, e o Evangelho ele traz para nós a dimensão do maior acontecimento da história da humanidade, né? Para nós cristãos, o Evangelho representa o ponto máximo, né, da obra de Deus, né? Então, em primeiro lugar, estudar o Evangelho vale a pena porque o Evangelho traz para nós essa mensagem. Uma curiosidade, muitas vezes quando a gente fala assim, o que é Evangelho? O Evangelho ele é traduzido muitas vezes como as boas novas. E isso é verdade. Mas ele tem um conteúdo, a palavra traz em si um conteúdo que muitas vezes não é tão explorado. É uma boa nova, mas é uma boa nova que afeta a vida das pessoas. Então, não raras vezes, você vai ver, por exemplo, o evangelho de Marco Antônio, que foi um imperador e que traz uma boa notícia, mas é uma boa notícia que afeta a vida das pessoas. Então, não só é uma boa notícia, mas ela traz impacto para nós. O que traz mais sentido ainda da gente falar do evangelho, como é o caso do evangelho de Marcos. Uma outra questão que eu acho que considera, que dá importância para nós em termos de estudo do Evangelho de Marcos, é que ele é um evangelho que foi escrito para os gentios. Então, vários aspectos da cultura do povo judeu, ele inclusive explica, para que a gente possa ter uma ideia, né, daquilo que acontecia. Se o evangelho, como outros foram escritos para o próprio povo judeu, fosse escrito, ele não precisaria explicar algumas palavras, algumas expressões, inclusive em aramaico, ele explica para que o leitor possa entender aquilo que está sendo colocado, qual era o contexto, e poder absorver toda aquela informação. O terceiro ponto, que eu acho que vale a pena a gente investir tempo estudando Marcos, é porque ele tem um foco muito voltado naquilo que Jesus fez. Menos naquilo que Jesus falou, mas mais naquilo que ele fez. Isso é interessante porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas já adiantando, o povo romano era um povo muito acostumado com grandes conquistas, com poder, né? E o povo que vivia em Roma é um povo que precisava enxergar. Então, é um evangelho que foca muito naquilo que Deus fez, naquilo que Jesus fez, em função do poder de Jesus. Para nós, isso é um ponto relevante, porque nós, muitas vezes, deixamos de dar a devida importância ao poder de Jesus, né? Às vezes a gente olha para Jesus como se ele fosse alguém muito distante de nós. A gente não conta com o poder dele. E o Evangelho traz para nós essa reflexão de que sim, ele é poderoso, ele é o Filho de Deus, ele é o soberano e que é o nosso mediador junto a Deus, né? E um quarto ponto, talvez, não sei se ele deveria até estar aqui,
mas é uma realidade. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é um livro de muita ação. A gente vai perceber logo nos primeiros versículos que em poucos versículos várias cenas são contadas de uma maneira bastante dinâmica. Então, é um livro que ele é, por si só, um livro bastante interessante nesse sentido. Eu vou só dar uma olhada aqui na minha cola, se tem mais alguma coisa que eu possa falar a respeito disso. Bom, acho que é isso aqui. Vamos continuar. Para usar a estrutura desse estudo, eu estou utilizando um livro que chama A Cruz do Rei. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. É um livro do pastor Timothy Keller. É um livro muito interessante, porque ele não trata do livro todo de Marcos, mas ele trata de alguns pontos que são pontos fundamentais do Evangelho. E o propósito do livro foi colocado dessa forma pelo pastor Tim Keller. É uma extensa meditação sobre a história premissa cristã de que a vida, morte e ressurreição de Jesus constitui o evento central na história humana e cósmica, assim como o princípio organizador central da vida de todos nós. Então, a proposta que o pastor Tim Keller faz para que a gente leia esse livro está focada justamente na centralidade e na importância que tem esse evento de Jesus ter vindo e morrido por nós dentro da história da humanidade. É o evento que tem mais impacto na nossa vida, ou ao menos deveria ser. Né? Bom, falar um pouquinho de Marcos, ele é um personagem bastante curioso, porque ele não é um personagem central na história bíblica, né? Mas ele aparece em muitos locais. E foi uma grata surpresa quando eu comecei a estudar a respeito dele, de que ele aparece em vários locais, e em lugares até inusitados, como nós vamos ver agora. Deixa eu colocar aqui minha cola. Só ver por que não está indo aqui. Bom, Papias, que foi um escritor do primeiro terço do século II, ele escreveu que João Marcos, como é conhecido Marcos, ok? Então nós vamos ver que no Evangelho, em alguns momentos ele é chamado de Marcos, em outros momentos ele é chamado de João Marcos. Era um intérprete de Pedro. O Pedro pegava em aramaico e João Marcos fazia a tradução para o grego. E o conteúdo do Evangelho, segundo Papias, muito provavelmente seja um compêndio das pregações de Pedro. Então você vai perceber que toda cena que acontece no Evangelho de Marcos, Pedro está presente. Ou ele participa ou ele está presente. É uma característica marcante nesse Evangelho. Eu queria pedir para vocês para abrir em Atos 12, versículo 12, para que a gente possa ver um outro aspecto de Marcos. Atos 12, 12. Deixa eu só atualizar a tela aqui. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Se é alguma coisa que eu preciso... Então, em Atos 12, 12, nós vamos ver uma aparição aqui do nosso querido escritor. Atos 12, 12. O texto diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É interessante porque essa casa, que é da mãe de Marcos, né, também chamada de Maria, ela era um ponto de oração muito importante em Jerusalém. E alguns estudiosos afirmam que essa foi a casa em que ocorreu a última ceia de Jesus.
basicamente, o que apoia essa ideia é porque eles se reuniam no cenáculo, que era um cômodo da casa que ficava no andar de cima. E quando o texto relata a respeito da última ceia, ele relata que Jesus foi para o cenáculo. Então não é um, mas é o. Então, muito provavelmente, alguns estudiosos afirmam que era a casa da Maria, que é mãe de João Marcos. Então a gente percebe que João Marcos cresceu junto à mãe, e a mãe era alguém que temente a Deus, né? Outra característica de João Marcos é que ele foi treinado por Paulo e Barnabé. Se nós abrirmos um pouquinho mais para frente, aí, em Atos 12, 25, nós lemos no texto assim, olha. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos, né? E a gente vê também no 13:5 que ele de novo aparece, olha. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Então a gente percebe que ele foi treinado em viagens missionárias por Paulo e Barnabé. E ele era considerado filho espiritual de Pedro, né? Quando a gente lembra a respeito de Papias, que escreveu a respeito da ligação de Marcos com Pedro, aqui também aparece em 1 Pedro 5,13. Se nós formos para lá, 1 Pedro 5,13. O texto diz assim, olha, já é a despedida, né? Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, essa expressão, filho Marcos, é uma expressão usada para filhos espirituais, né? Aqueles que foram treinados pelo mestre, né? No caso, Pedro. E também ele era primo de Barnabé. A gente vê isso em Colossenses 4:10. Colossenses 4:10, a gente lê assim, ó. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, é interessante porque Marcos era uma figura bastante presente na vida de vários personagens da Bíblia, né? Pedro, Paulo, Barnabé, né? E o que Marcos fez, né? Quais foram os prodígios de Marcos? Aqui tem até uma curiosidade aqui. Primeiro, ele fugiu desnudo. Embora a Bíblia não deixe isso muito claro, quando a gente pega o Evangelho de Marcos, e é o único evangelho que contém esse relato, a gente vê um relato que é, no mínimo, inusitado, que é quando Jesus está no Getsêmani sendo preso, e aí o texto diz o seguinte, Marcos 14:51. Ele diz assim, ó, seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. O que é interessante é porque é um texto que ele está registrado aqui nas Escrituras, e muito provavelmente ele foi registrado por Marcos por ser ele mesmo que estava naquela situação. Nenhum dos outros evangelhos você vê o relato desse acontecimento. Então, a Bíblia não deixa isso explicitamente colocado, mas muitos estudiosos entendem que esse seria o próprio Marcos. Uma outra questão que é interessante com relação a Marcos é que ele abandona a viagem missionária que ele tinha feito com Paulo e Barnabé. Isso está registrado em Atos 13:13. Vamos dar uma olhada lá como é que foi. E a coisa não foi muito bem. A gente até em Atos não percebe o quanto que gerou impacto, mas mais para frente nós vamos ver, inclusive, que houve uma desavença entre Barnabé e Paulo a respeito disso. Então, Atos 13, versículo 13. O texto diz assim, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se para Perge, na Panfilha. João, porém,
apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, o texto ele é muito discreto naquilo que envolve aqui a decisão de Marcos de voltar para Jerusalém. Mas, em Atos 15, de 36 a 41, nós vamos verificar que não foi tão tranquila assim essa saída de Marcos, né, o abandono de Marcos da viagem. Olha como que o texto diz. Nós estamos em Atos 15, de 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado de Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde Panfilha e não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, Jerusalém, mas essa decisão de voltar para Jerusalém não foi muito bem recebida por Paulo. E a gente não pode esquecer que, no caso de Barnabé, Barnabé era primo de Marcos. Então, talvez aí teve algum sentimento um pouco mais tranquilo em relação à decisão dele de voltar para Jerusalém. Mas é algo que vai lá. Se a gente começar a ligar os pontos, né, primeiro, a gente sabe que no Getsemane, pela descrição do próprio texto, é que Marcos era um garoto, né, ele era alguém novo. Então, nas viagens missionárias, ele ainda provavelmente era bastante novo, né? E o livro de Marcos ele foi escrito bem mais para frente, né? Foi no final da vida de Pedro. Então, existe aí um período de amadurecimento de Marcos. E é interessante também a gente perceber que em algum momento ele se reconcilia com Paulo. E ele passa, inclusive, a servir Paulo. Se nós lermos em Colossenses, olha, em Colossenses 4:10, o texto diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marco, primo de Barnabé. Esse texto, inclusive, nós já lemos, né? Filipenses 24, eu acho que está, na verdade não é Filipenses, é Filemon. Filemon 24, olha como é que o texto diz, olha. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então a gente percebe que, de alguma maneira, em algum momento, Paulo e João Marcos se reconciliam. Em 2 Timóteo, que também é um outro texto que vai falar a respeito do relacionamento de Marcos com Paulo, ele fala da seguinte forma, 2 Timóteo 4:11. O texto diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, veja só, de alguém que não queria que Marcos acompanhasse na viagem missionária, ele passa a ser, então, alguém que está com toda essa questão aqui. Pessoal, deixa eu só ver uma coisa, se o evento está sendo gravado. É só um minutinho, por favor. Está sendo gravado, ok. Compartilhar de novo aqui com vocês. Ok, pessoal? Então, essa é mais ou menos uma ideia de quem era Marcos, né? E de como que ele está presente em várias histórias da Bíblia, ele teve contato com vários personagens da Bíblia. E por isso também ele tem condições de falar para nós a respeito do que ele já fez. Certo? Bom, esse livro foi escrito a quem? Principalmente aos crentes de Roma, que tinham características muito presentes. Né? Por que essa é a conclusão que os estudiosos chegam a respeito desse evangelho? Primeiro,
ele explica as tradições judaicas. Evidentemente que se fosse um livro escrito para judeus, não faria muito sentido explicar as tradições judaicas, né? Uma outra questão é que ele traduz em expressões em aramaico. Da mesma forma, o povo judeu não precisaria fazer essas traduções, e o texto do Evangelho de Marcos traz essas marcas em relação ao seu conteúdo. E o objetivo do Evangelho seria fortalecer os crentes de Roma e dar material para uma sociedade que valorizava força, poder e controle. Para os romanos, a aceitação de um Deus e rei que é humilhado e morre em uma cruz soava muito estranho. Então, Marcos busca mostrar o poder de Jesus por meio do que ele fez. Então, nós precisamos, quando a gente estuda um livro, né, o Evangelho, nós precisamos entender o contexto, porque muitas vezes o contexto faz toda a diferença em relação ao texto, né? E é preciso trazer esse pano de fundo, né? O romano era alguém que valorizava demais essa questão da força, do poder. Se ao romano fosse apresentado apenas o Deus humilde, ele teria dificuldades em aceitar, a enxergar essa questão. Então, Marcos traz elementos que são elementos tão reais quanto os outros que são contidos em qualquer um dos evangelhos, mas numa perspectiva que contribui para esse entendimento de quem Deus era, né? De quem Jesus porque ele não deixou de ser. Então, isso traz para nós também a ideia do Jesus, que é um Jesus poderoso, que sempre foi eternamente e sempre será eternamente dessa forma. Muitas vezes a gente pode ter a tendência de olhar muito mais para o Jesus fragilizado, crucificado, mas Jesus, ele continua sendo Filho de Deus, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. É interessante porque logo no começo do texto, e nós vamos ler o texto agora de Marcos, nós vamos ter contato com 3 aspectos do ministério de Jesus, que basicamente é a preparação do ministério de Jesus nessas 3 passagens ou nesse trecho que mostram 3 aspectos da história de Jesus. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo 1, para que a gente possa fazer a leitura desse texto. O texto que nós vamos estudar hoje, ele está contido do versículo 1 até o versículo 15, se Deus permitir a gente chegar até esse conteúdo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo e traziam um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso,
foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, aquela questão que nós falamos a respeito do Evangelho de Marcos, né, de como que ele é um livro dinâmico, nós temos aqui, olha, em 15 versículos, nós temos o surgimento de João, né, o surgimento de Jesus, o batismo de Jesus, nós temos as tentações que Jesus passou e o início do ministério de Jesus. Então, assim, num período muito curto, com muito poucos versículos, né, a dinâmica do livro ela é, de fato, bastante acelerada. E isso traz para nós uma ideia de bastante movimento daquilo que Jesus fez. Então, nesse trecho, a gente pode perceber três coisas acontecendo. Primeiro, cumprimento de uma profecia. Tanto é que Marcos cita Isaías como a profecia que está sendo cumprida nesse momento. O segundo ponto, que é um ponto muito interessante, diz respeito ao batismo de Jesus. Quando o céu se abre, se rasga, né, e a gente vai perceber que Marcos tem uma coloração bastante intensa, né? Então, a linguagem que ele usa, né, o céu se rasga, né? Em outros evangelhos você vai ver que o céu se abre, ele não, né? Ele é bem mais intenso nas cores que ele dá para o texto. Então, ele fala a respeito da aprovação pública de Deus em relação a Jesus. E, na sequência, né, logo em seguida, ele vai para o deserto para ser tentado e tem a vitória sobre Satanás em relação a essas tentações. Então, o ministério de João Batista, ele fala a respeito do evangelho de Jesus Cristo, né? E ele fala que após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Uma das coisas que chama a atenção em relação a João é a consciência, o nível de consciência que ele tem em relação a qual é o papel dele no ministério, né? Ele é um profeta, se é que a gente pode dizer dessa forma, né? Mas ele é o precursor de Jesus e ele tem muita consciência de qual é o papel dele. Ele sabe que ele está ali para preparar o caminho para Jesus, que é de fato quem vai fazer tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Esse texto que é citado no início do trecho que nós lemos, ele está em Isaías 43, que é um texto que fala a respeito que é a profecia. Só para que a gente possa ter essa base bíblica, que eu acho importante a gente pesquisar, eu vou ler o trecho para vocês. É Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo, a vereda a nosso Deus. Então, a gente percebe que João Batista foi, na verdade, um sinal claro para os judeus, porque isso estava previsto, a vinda de João Batista para preparar o caminho do Senhor, né? E nós vamos ver em Malaquias 3:1 também um trecho onde fala a respeito do que estava acontecendo lá. Então, nós vamos perceber que em alguns evangelhos, os judeus pedem sinais, né, para Jesus, para que ele ateste que ele é de fato o Filho de Deus. E algumas vezes a gente vai perceber Jesus negando isso. Mas não é porque ele estava negando por simplesmente de má vontade. Na verdade, os sinais estavam claros. E todos eles previstos naquilo que o judeu conhecia muito bem, que era a palavra de Deus, ou pelo menos deveria conhecer, né? Então, os sinais estavam assim, colocados de uma forma bastante clara. Em Malaquias 3:1, a gente vê assim, ó: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a gente percebe que
a vinda de João Batista ela estava prevista na Bíblia muito antes dos acontecimentos narrados nos evangelhos. Em Malaquias 4, de 5 a 6, que é o trecho final do Antigo Testamento, o texto diz assim, Malaquias 4, de 5 a 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Algumas coisas interessantes desse texto, né? Primeiro, porque fala a respeito do profeta Elias. E se você pesquisar a respeito do profeta Elias, o João Batista e Elias, eles tinham muitas características comuns. Algumas vezes, quando a gente vê nos evangelhos, os fariseus principalmente perguntando a respeito de Jesus, de quem era Jesus, muitas vezes eles falam a respeito, você é o Elias? Porque eles estão querendo confirmar se a promessa está se cumprindo naquele momento. E o João Batista, ele inclusive usava as mesmas vestimentas, né, o mesmo tipo de vestimenta que Elias usava. Elias também foi um homem, um profeta que passou por aqui e usava a pele de camelo como vestimenta. E também vivia no deserto e pregava, fazia, né, uma pregação a respeito de arrependimento. Então são características muito comuns. No Evangelho de João, inclusive, você vai perceber que lá está falando que é no espírito de Elias, né? E alguns tentam defender que isso seria uma reencarnação e tal. Nada disso. Na verdade, quando a gente fala a respeito da semelhança de João Batista com Elias, diz respeito a toda essa questão voltada de semelhança, né? Tanto na vestimenta, quanto na pregação, quanto no local também. João Batista pregava no deserto, assim como Elias, né? E é interessante você pensar alguém que vem com a missão de pregar no deserto, porque em princípio o deserto é vazio, né? Não tem muitas pessoas ali. Mas várias coisas acontecem no deserto, né? E naquela região o deserto é algo bastante comum. Então, o que ele vem pregando, João Batista vem pregando, é a remissão de pecados, porque esse é o princípio do Evangelho. Toda vez que a gente fala a respeito da obra de Jesus Cristo, e muitas vezes a gente quer falar a respeito da importância de Cristo, é preciso que haja um reconhecimento. E talvez essa seja uma das questões mais difíceis para as pessoas trazerem à tona, o arrependimento. Muitas vezes, e eu não sei qual é a sua história, mas em alguns momentos da minha vida foi assim, eu me achava um cara até que legal, sabe? Porque, de uma certa maneira, eu não cometia grandes erros como eu via outros cometendo, então eu me achava um cara bacana. E reconhecer e arrepender a respeito dos seus pecados é um ato de confrontação. E eu temo, em relação às mensagens que têm sido pregadas, né, em algumas igrejas, é que não tem essa carga do arrependimento. Né? Mas sem arrependimento, você não consegue entender a obra de Cristo. Se você acha que você é suficientemente bom para merecer a salvação, muito provavelmente você não vai se arrepender das coisas que você fez. E nós temos uma tolerância muito grande conosco mesmo, né? Então, quando você olha para algo que você tenha feito, eventualmente magoado alguém, muitas vezes você se apega ao fato de você não ter tido a intenção de magoar essa pessoa, por exemplo, né? E isso traz para nós uma tolerância muito grande. Então, quando eu julgo as outras pessoas, eu julgo pelo comportamento. Mas quando eu vou me julgar, eu falo, posso até ter magoado, mas não era a minha intenção. Mas o que interessa é que, de fato, nós somos pecadores e o primeiro passo para que você reconheça a Cristo como seu Salvador é de que você precisa de um Salvador. Então, você precisa reconhecer os seus pecados e praticar o arrependimento.
A palavra arrependimento, ela tem o sentido de dar uma guinada de 180 graus na vida, né? E você imagina, né, que o judeu, um povo que passou a ser extremamente legalista em função da sua própria história e das disciplinas que Deus trouxe a esse povo, que foi o povo escolhido, que é o povo escolhido, então eles se tornaram extremamente legalistas. E você vê vários relatos na Bíblia, inclusive nos evangelhos, de pessoas que se acham justas diante de Deus, né? E essa é a principal dificuldade que nós temos em relação à questão. Eu queria fazer só um parênteses aqui em relação ao Evangelho, pelo seguinte. Quando a gente olha a religião e a gente confronta com a fé, nós temos aqui duas formas de pensar que são bastante distintas. A religião, de uma forma geral, e isso não só religião cristã ou religiões ditas cristãs, mas seitas e várias outras questões como essa, elas falam o seguinte: olha, você tem uma série de condutas que você precisa ter para que você seja aceita por Deus. Então, a religião ela pode ser classificada como um conjunto de regras, um conjunto de comportamentos, um conjunto de uma série de questões que você está estabelecendo para você, e você vai se esforçar muito para andar dentro dessas regras, dentro dessas condições que são impostas, para que você seja merecedor. E o lindo no cristianismo, que o que a gente tem que, de fato, nós temos que nos ajoelhar e render graças a Deus, é porque o cristianismo funciona numa outra lógica. O cristianismo não está baseado naquilo que você faz. O cristianismo está baseado naquilo que Jesus fez por nós, por mim e por você. Então, essa mudança na dinâmica de um Deus que, ao invés de pedir para ser adorado, como a maioria das seitas, né, tem essa característica, é um Deus que se propõe a morrer por mim e por você, para que você seja capaz de fazer aquilo que é o melhor, aquilo que é a boa obra de Cristo. Então, por que se justifica estudar o Evangelho? Porque o Evangelho é único. Você não tem, na história da humanidade, você não tem uma religião, não tem um Deus tão maravilhoso. Deus é único, Deus é maravilhoso. Quando ele sabe de quem nós somos, e ainda assim ele decide entregar seu filho amado para morrer por nós. E porque ele morre por nós, é que nós temos acesso ao Pai, e esse acesso nos permite a fazer coisas que são coisas que agradam ao próprio Deus. Então, a mudança nessa lógica, ela é interessante, porque você começa a perceber que você não tem mérito, o mérito todo está em Jesus. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Então, João Batista vem com esse discurso de arrependimento, porque é o primeiro passo para que você possa desfrutar dessa questão que é a salvação em Cristo Jesus. Então, basicamente, a gente está falando a respeito de que o cristianismo, o juízo já foi dado na cruz de Cristo, certo? Enquanto outras religiões você tem que fazer várias coisas para que depois se estabeleça o juízo, no cristianismo, você vai ter a possibilidade, né, peraí, só um minutinho que eu fiz errado aqui. Deixa eu cancelar. Então, no cristianismo, a gente inverte essa lógica. Você é capacitado por um Deus que morreu para fazer e para realizar as boas obras. O juízo já foi dado.
Enquanto que em outras religiões você tem que fazer cumprir uma série de questões para que o juízo possa te favorecer de alguma maneira, no cristianismo é o contrário. E isso traz para nós uma segurança muito grande. Agora, por que João Batista batizava? Né? Então ele pregava o evangelho de arrependimento e ele batizava. O batismo, ele não era uma simbologia para o povo judeu. O batismo, ele acontecia para os prosélitos. Quem que eram os prosélitos? Era um povo que, por alguma razão, decidiam entrar para o judaísmo, então eles faziam a circuncisão e depois o batismo. Então, é interessante a gente perceber, porque o João Batista já vem batizando, né? E mais ainda, né? Por que Jesus foi batizado, né? O batismo ele tinha muito a ver com essa questão do arrependimento. Se Jesus não tinha pecado, por que Jesus foi batizado? Então, é uma coisa que a gente vai perceber um pouco mais para frente. Isso, inclusive, gera uma conversa entre eles. Gente, o que eu gostaria de destacar nesse ponto aqui? Primeiro, pelo trecho que nós lemos até aqui, onde fala a respeito do ministério de João Batista, a gente pode perceber o seguinte, que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Nós não precisamos ter dúvidas a respeito disso. O segundo, que a vinda do Messias, a aceitação do Messias, ela é precedida pelo arrependimento. Então, se nós não tivermos a consciência de quem nós somos, nós não teremos condições de entender quem Jesus é e da obra que ele fez. Se eu sou um cara que até que é legal, então não tem por que Jesus morrer por mim, né? E o terceiro, é Jesus quem dá o Espírito Santo. O próprio João Batista fala a respeito disso, né? Eu vos batizo com água, porém quem vem após mim vai batizar com o Espírito Santo. Né? Então, voltando aí a respeito do batismo de Jesus, essa é uma imagem que eu peguei da internet, então peço desculpas porque eu não sei se é exatamente o Rio Jordão, muito menos se é o ponto onde Jesus foi batizado. Mas, segundo a internet, esse seria o Rio Jordão. A questão de Jesus ser batizado tem uma interpretação de alguns estudiosos, inclusive o pastor Augustus Nicodemos. Ele diz o seguinte, que o fato de Jesus ser batizado é porque ele já inicia o processo de substituição do pecador. Então, na medida em que ele se propõe a ser batizado, e lembra que o batismo ele é seguido, né, ou ele é precedido pelo arrependimento dos pecados, então ali Jesus já começa a tomar o lugar do pecador. Mas vale a pena a gente abrir um trecho aqui, em Mateus 3,14, olha só que interessante, né? Na medida em que a gente vai aprofundando o conhecimento, nós vamos ganhando uma perspectiva um pouco melhor a respeito do que está acontecendo ali no Evangelho de Marcos. Então, em Mateus 3,14, a gente lê assim, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. O primeiro ponto é o seguinte, Jesus vai para a Galiléia com esse objetivo. A palavra de Deus diz isso, olha, que ele, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, não só a Bíblia fala que Jesus foi, mas fala da intenção de Jesus, que era de ser batizado por João Batista. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ao que Jesus responde, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, percebe que aqui o Jesus ele não está cumprindo o batismo por uma necessidade relacionada a pecados, mas por uma questão de cumprimento da justiça que está sendo estabelecida nesse momento. Em Lucas 3:21, porque na sequência nós vamos ver o trecho do batismo. E eu gostaria que nós fôssemos até o texto. Se você puder, abre em Marcos novamente, para que a gente possa
ler esse trecho, porque esse trecho eu acho que é um trecho muito lindo, que vale a pena a gente ler novamente, que é o trecho do batismo de Jesus. Então, nós vamos ver lá em Marcos 1, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que cena, né? Que coisa mais linda de se ver. Se você fizer um paralelo com o que aconteceu lá na criação, nós vamos ver a Trindade reunida também na criação, né? E é muito significativo a gente perceber que tanto na criação como na redenção, a Trindade estava junta, estava reunida, né? Então, assim, são momentos muito importantes dentro da história da humanidade e que os três estão juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a cena deve ter sido algo majestoso, mas também é interessante a gente perceber que o texto não deixa claro que todos viram aquilo que João viu e que naturalmente Jesus viu. Porque logo em seguida ele fala assim, olha, foi ouvida uma voz dos céus, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, é possível, e alguns estudiosos defendem, de que a visão não foi, não foram todos que tiveram a visão, e lembrando que Jesus não foi batizado sozinho, né? Havia uma multidão ali sendo batizada junto com ele, uma multidão, ou havia algumas outras pessoas. Mas por que a gente pode afirmar que João viu o que estava acontecendo? Por causa do texto que está em João 1, 32 a 34. Se nós formos lá no texto, João 1, 32 a 34. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito... eu fui olhar para vocês e acabei perdendo aqui. O texto diz assim, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluia por isso, né? Então, João Batista, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, tinha comunhão com Jesus, com Deus Pai, e ele fala a respeito do próprio Jesus Cristo. E nesse evento onde Jesus é batizado, então a gente percebe aí toda a dinâmica, né, do texto. Pessoal, nós estamos já com o horário bastante... já estamos vencendo aí no horário, e eu gostaria de propor que a gente pudesse ter um tempo, ainda que curto, para alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que possa ter surgido durante o estudo. E aí, no domingo que vem, nós retomamos a respeito do início do ministério de Jesus. Ok? Então, eu gostaria de deixar um período para vocês pegar. Nós temos aproximadamente aí 3 minutos para alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem. Também eu aproveito para perguntar para vocês como é que está esse formato, se vocês estão se adaptando, como é que está sendo essa dinâmica de aulas virtuais, né? Fiquem à vontade aí para algum comentário que a gente possa fazer. Deixa eu pôr o óculos aqui. Não, alguém gostaria de comentar alguma coisa? É constrangedor, né? Tá certo. Bom, pessoal, eu vou fazer uma oração para que a gente possa encerrar esse período.
e agradecendo a Deus pela oportunidade. Se vocês puderem assistir a respeito, se vocês puderem, é que aqui pinta o chat, aí eu vou ler. Se vocês puderem assistir, tem uma série de vídeos do pastor Augusto Nicodemos, que é o Evangelho de Marcos. É um material precioso. Eu tenho consultado esse material também, é um material muito bom. E se vocês tiverem oportunidade também de ler A Cruz do Rei, do Timothy Keller, também é um livro que acrescenta muito para nós, tá certo? Então fiquem aí também com essas dicas aí de leitura. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de falar a esses irmãos a respeito do Teu Evangelho, o Evangelho de Marcos. Que essas cenas, ó Pai, do Teu batismo, da vinda de João Batista para esse mundo, que possa ser gravado em nossos corações e que possamos agradecer a cada momento, Pai, à Tua disposição em dar a Sua vida a nosso favor, Senhor. E somos gratos por isso. Pedimos, Senhor, que nos coloque em sintonia contigo e que possamos, ó Pai, estar constantemente olhando para a cruz, para aquilo que o Senhor fez. Olhando, ó Pai, para a capacitação que só o Senhor dá. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra, a ter entendimento e que possamos ser bênção, Pai, na vida de outras pessoas também. Senhor, abençoe a nossa semana, que possamos ser luz nesse mundo e que a Tua palavra, acima de tudo, seja pregada para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus.